Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Eu Sou Centelha. Eu espero que esse vídeo contribua com você de maneira positiva. Bom, nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o que pedir na primeira onda da ressonância harmônica. Eu sei que o professor Hélio, ele não gosta que a gente grave vídeos falando sobre ele, falando sobre a figura que ele é e o trabalho que ele desenvolve. Mas quando a gente olha o cenário aí fora, a gente está passando por uma pandemia. Nesse exato momento está acontecendo uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Quando a gente olha para toda essa questão onde o homem vê no outro um inimigo, onde ele acredita que a guerra é o ideal, é o certo a ser feito, a gente percebe o quanto o homem errou e vem errando. Então a gente olha para o mundo aí fora e eu, pelo menos, tenho a sensação de que é um grande hospício. E quando a gente percebe todo esse contexto, todo esse cenário, a transição planetária que está acontecendo e vem com maior força a partir do ano que vem, quando oficialmente a gente entra na era de Aquário, e todas as mudanças que são necessárias, né, que o homem faça essas mudanças para entrar em conexão, em alinhamento com a era de Aquário, a gente percebe que o homem ele precisa de ajuda, ele precisa ter contato com a verdade, ele precisa encontrar o caminho da luz. Então, quando eu olho para o trabalho do professor Hélio, que na minha opinião é um ser de luz, que tem um trabalho extraordinário, eu sou e sempre serei eternamente grata pelo trabalho que o professor Hélio desenvolve, eu percebo que eu preciso sim falar desse trabalho. Eu preciso sim, de alguma maneira, colocar luz sobre esse trabalho que o professor Hélio desenvolve. Quando essa ferramenta ou qualquer outra ferramenta entra no nosso caminho e a gente guarda isso, as 7 chaves, a gente retém essa informação pra gente, não, somente eu vou me curar, não, eu não vou falar para ninguém da ressonância harmônica, eu vou ficar rica e todo mundo vai ficar se perguntando como que isso aconteceu, eu não vou falar da RH, do professor Hélio para ninguém, né? Porque as pessoas não merecem, porque as pessoas não têm nível de consciência para entender o trabalho que o professor desenvolve. Eu acredito que quando existe esse pensamento, é porque, infelizmente, você não entendeu nada. Infelizmente, você ainda não despertou. Infelizmente, você ainda não entendeu qual é a pegada. O nosso despertar de consciência, a nossa expansão de consciência, muita informação é derramada sobre a gente. A gente tem contato com N assuntos, N ferramentas de cura, vários mentores, não somente o professor Hélio, mas várias pessoas que trabalham para a luz, que entregam a mensagem e que tem um trabalho lindo de cura. E ficar guardando essa informação pra gente é um ato de egoísmo. A gente não está agindo
em comunhão com quem somos. Somos amor, somos ajuda. Então, por que não falar, espalhar essa informação? Claro, é muito importante a gente entrar com uma fala verdadeira, né? Não adianta a gente querer apresentar a ferramenta para as pessoas sem um embasamento, sem um nível de conhecimento sobre aquele assunto que a gente está expondo ali para a pessoa. Mas a gente está num momento de tanta dor, tanto sofrimento, ansiedade, depressão, pessoas com problemas financeiros graves, questões familiares, questões de crenças, de não perdão. Existe um cenário tão doente aí fora que eu acho que é momento, sim, da gente falar com todo respeito sobre a ressonância harmônica e sobre o professor Hélio. O professor Hélio, ele sempre expõe nos vídeos dele um caminho que cura, um caminho que liberta, um caminho que pode sim dissolver dor, dissolver traumas, medos e fazer com que a gente tenha contato com quem somos verdadeiramente. Então, isso é uma fala minha, eu tenho essa visão, esse pensamento. Eu não consigo olhar para o mundo aí fora, eu não consigo olhar para pessoas passando por situações graves, muitas vezes pensando até em suicídio, e não falar dessa ferramenta, não apresentar o professor Hélio para essa pessoa. Mas essa é a minha visão. E eu acredito profundamente que se você está retendo essa informação para você, e eu digo isso com todo respeito, você ainda não entendeu, você ainda não despertou. Fale do professor Hélio com amor, fale do professor Hélio com alegria. Eu sei que ele não gosta, mas olha o cenário, olha a sua volta, olha toda a dor e todo o sofrimento que a gente tem aí fora. Será? Será que a gente tem mesmo que ficar guardando isso pra gente, as 7 chaves? Ai, Renata, mas eu não consigo explicar o trabalho do professor Hélio, eu não consigo colocar em palavras, eu não consigo explicar para ninguém o que é a ressonância harmônica. Somente diga. Somente fale, olha, tem uma pessoa, ele se chama Hélio Couto, ele tem um trabalho gratuito e pago na internet, é um trabalhador da luz, é uma pessoa que eu acredito que pode te ajudar, que pode te orientar, que pode mostrar o caminho para você. Procura um vídeo dele, procura assistir as palestras dele, olha, o site dele é esse aqui. Entra, assiste, acompanhe o trabalho do professor Hélio, leia um livro dele, eu tenho certeza que ele vai conseguir te ajudar. Percebe que eu não entrei em explicações, eu não expliquei o que é a ressonância harmônica, eu não expliquei, né, de uma forma detalhada quem é o professor Hélio, eu simplesmente mostrei o caminho para essa pessoa. O mundo está em sofrimento e a gente está passando pela transição planetária. Existem mudanças que o homem ele precisa fazer para conseguir entrar em alinhamento com a era de Aquário. Existem milhões de pessoas pensando em suicídio e às vezes essa pessoa ela está do seu lado e você sabe de uma ferramenta que pode de alguma maneira ajudar. Não só o professor Hélio, pessoal, mas qualquer pessoa que trabalha para a luz, que você percebe e sinta que aquela pessoa tem um trabalho bacana, que aquela pessoa pode ajudar e auxiliar, tá? O Wallace Lima, Cleiton Alves, a Elaine Orives, a Maia Andrade, do Temporariamente Humana,
são várias pessoas que pode ajudar, né, de alguma maneira. Eu citei alguns nomes aqui, o Jacob, né, o Jacob Petri, enfim, existem várias pessoas que trabalham para a luz, que eu considero trabalhadores da luz e que pode sim auxiliar uma pessoa que está em um determinado sofrimento, passando por um determinado problema. Então, quanto mais luz a gente espalhar, quanto mais ajuda a gente espalhar, mais em conexão com quem somos verdadeiramente a gente vai ter, né? Mais conexão com a fonte de amor, com a fonte de alegria, de paz, teremos. E eu vejo a ressonância harmônica exatamente como isso, uma ferramenta que me coloca em contato com quem eu realmente sou. Então, vamos lá para o tema, né, do vídeo. O que pedir na primeira onda? Bom, esse é a minha visão, a minha fala, o meu entendimento, a minha verdade, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui como uma orientação, tá? Não é regra. É com base na minha vivência como ressonante, tá? Primeira onda, imagina que você acabou de ter contato com o professor Hélio. Muitos assuntos que ele expõe nas palestras dele pode ser a primeira vez que você tenha contato. E pode acontecer também de você ter ou não cartazes, né, já nas palestras, assistindo o caminho das palestras, né? E aí você é uma casinha, imagina que você é uma casinha toda bagunçada, cheia de sujeira, cheia de crenças, medos, paradigmas. Você tem uma visão de mundo totalmente errada. A sua vida financeira, amorosa, né? Normalmente são essas duas questões que tá bagunçada na nossa vida, né? Financeiro e relacionamento. Imagina que você tem crenças profundas que você precisa perdoar, que você precisa curar relacionamentos com seu pai, com a sua mãe, enfim. Sua casa tá uma bagunça, tá uma sujeira. E você tem que fazer uma limpeza nessa casa. Porque se você não fizer uma limpeza nessa casa, como que o novo vai entrar? Como que todos os seus sonhos, os seus desejos vão entrar? Impossível. Existe um monte de lixo, um monte de entulho que você precisa tirar da sua casinha para que o novo entre. Então, a minha orientação é: primeira onda, peça limpeza. Ai, Renata, eu vou pedir para limpar o quê? Não sei. Essa questão é você com você mesmo, meditando, assistindo o caminho das palestras, tendo insights, avaliando as suas crenças, olhando para a sua infância, olhando para a sua situação atual, olhando para quem você precisa liberar perdão, olhando para quem você precisa pedir perdão. Então, a primeira onda, eu costumo dizer que é a onda de limpeza. É uma onda onde a gente vai limpar a nossa casa, a gente vai tirar toda a sujeira, a gente vai fazer uma faxina. Eu já vi pessoas fazerem pedidos de 5, 6, 7 folhas na primeira onda. Tem vídeos assim aqui no YouTube, pessoas que pediram 6 folhas na primeira onda. Gente, a sua casa tá uma sujeira, a sua casa tá uma bagunça. Você tá passando por várias cartazes. Como que você quer que o novo entre? Né? Aí pede uma lista gigante de arquétipos, de consciência, de livros, sendo que precisa perdoar, sendo que precisa limpar crenças,
sendo que precisa fazer uma limpeza, passar por cartazes. Isso é uma visão romântica da vida, né? Então, olhe para a primeira onda como uma onda de faxina. Minha casa está uma bagunça e eu quero limpar. Então, peraí, o que eu tenho que pedir? Limpar essa crença? Perdoar essa pessoa? Curar esse relacionamento? Então, olhe para a primeira onda como uma onda de faxina. E aí, né, a partir da segunda onda, terceira onda, é quando a gente começa a colocar os móveis novos na casa. Então, a minha primeira onda foi uma onda de limpeza. Eu não pedi consciência, eu não pedi arquétipos, eu não pedi livros, cursos, casa, carro, apartamento. Não pedi nada disso na primeira onda. Eu olhei para mim e percebi o quanto de entulho, o quanto de lixo, o quanto de crenças, de sujeira, de não perdão eu precisava limpar. Então, a minha primeira onda, eu olhei para toda a minha vida e fui pedindo para perdoar pessoas, limpar a crença XYZ. Eu não quero influenciar aqui na lista de vocês, tá? Eu quero que o que vocês vão colocar fiquem em aberto, é com vocês. Eu só quero deixar aqui uma orientação. Olhe para a primeira onda de ressonância harmônica como uma onda de limpeza, porque o novo ele não vai conseguir entrar se existir muita sujeira, muita bagunça, muito entulho. Imagina um quarto cheio de lixo e eu quero colocar um móvel lindo ali, né? Eu quero colocar uma cama maravilhosa ali. Como que essa cama vai entrar? Eu preciso primeiro tirar tudo, deixar tudo limpinho, tudo bonitinho, para que essa cama entre e deixe o meu quarto lindo, exatamente como eu queria. Certo, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com vocês. Lembre-se sempre, você é feito de amor, bondade e verdade. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.